Vamos então para mais um episódio das conversas sobre novas profissões, aqui no âmbito do Departamento de Desporto e Saúde. Desta vez temos João Barreiros, antigo professor desta casa, fruto da experiência que tem tido nos últimos anos como vice-reitor da Universidade de Lisboa. Acreditamos que tem aqui uma vasta experiência que pode, de facto, ser utilizada para perspectivarmos um bocadinho o que é que vai acontecer daqui para a frente. João, a ideia é mais ou menos esta. Nós já estávamos a atravessar um período de revolução digital, foi acelerado com a pandemia, ouve-se falar nas mais diversas áreas que há profissões que vão desaparecer, há outras que vão aparecer. E nós queríamos fazer aqui uma certa futurologia. O que é que vai acontecer nas nossas áreas? Portanto, o que é que tu achas que vai acontecer nas áreas do desporto, da física, do exercício e saúde, fruto de tudo isto que estamos a atravessar neste momento? O que eu acho que vai acontecer é termos uma aceleração da tecnologia, mas não uma aceleração da capacidade ou das competências humanas. Portanto, há aqui duas coisas a andarem com ritmos diferentes. A tecnologia anda depressa, anda muito depressa. Não sei, talvez valores importantes para referir uma coisa dessas sejam o aumento da capacidade de memória ou a velocidade dos processadores ou até o custo por unidade de memória. São bons indicadores da evolução da tecnologia. A miniaturização, a redução do tamanho das componentes, não é? Quer as componentes de processamento, quer as componentes sensoriais, que também reduziram, a diversificação das soluções tecnológicas para permitir a monitorização de cada vez mais parâmetros, e tudo isso avança muito mais depressa do que a capacidade humana em dois domínios. A capacidade de produzir movimentos e de controlar adequadamente movimentos, quer seja individualmente, quer seja em grupos, em coletivos, quer também, por outro lado, a capacidade de pensar e de imaginar ou projetar mundos diferentes ou soluções diferentes. Somos um pouco mais lentos que a evolução da tecnologia e vai continuar assim durante uns tempos. E o que é que achas que todo esse impacto tecnológico vai trazer para as áreas do desporto? Porque disseste aí, de facto, a tecnologia avança a uma velocidade descomunal. Mas o humano não acompanha tanto isso. Irá sempre atrás. O que é que toda essa inovação tecnológica, essa velocidade, essa aceleração da tecnologia nos vai trazer a nós nas áreas do desporto? O que é que achas que vai acontecer? Os treinadores vão deixar de existir, vão ser substituídos, os PTs vão desaparecer, vão se reformular e vão se sustentar na tecnologia, ou as questões do humano vão se tornar um produto, de contacto humano, vão se tornar um produto premium, se assim se pode dizer. Então, mas isso foi o que se tornou evidente com o episódio de um ano da pandemia, não é? Aquilo que todos aprendemos é que aquilo a que não dávamos o devido valor, afinal tem um valor muito grande, não é? Por exemplo, as interações. O ser humano evoluiu durante milhões de anos numa base de interações pessoais. Aprendeu a ir buscar informação, sinais, ao comportamento dos outros, à presença dos outros, à voz dos outros, às inflexões de voz dos outros. Aprendeu a lidar com um conjunto de informação que é produzida por outros humanos. Não é? Quando de repente retiramos essa informação, ou a adulteramos, ou a alteramos, em virtude da impossibilidade de contacto ou de presença física, ou lhe acrescentamos uma componente digital ou tecnológica, em que perdemos características daquilo que é o caldo de evolução natural da comunicação humana, é evidente que percebemos o valor acrescido que tem o simples facto das pessoas estarem próximas. Por exemplo, a possibilidade de captar inúmeras informações acústicas que são produzidas pelos movimentos dos outros e que desaparecem nos cenários virtuais. Eu estou a ouvir o Carlos Ferreira ali e sei que ele se move porque ouço os movimentos dele. Em cenários mais tecnológicos, esta informação perde-se. Eu estou a esta distância do professor Pedro e sei que estou a invadir quase um espaço pessoal do professor Pedro. Não fosse o caso de nos conhecermos há mais tempo, teríamos que guardar uma distância diferente para funcionarmos como seres humanos adaptados, não é?
E, portanto, nós percebemos que há muitos pequenos valores, que são enormes valores na cultura humana, que advêm da nossa própria evolução e que não podem ser suprimidos instantaneamente. E quando isso acontece, há desorganização do equilíbrio do sistema biológico, quer seja na componente sensorial ou na componente perceptiva, que são muito óbvias e talvez mais fáceis de descrever, mas também nas características do nosso comportamento enquanto animal mais racional, e na nossa capacidade cognitiva, por exemplo, de pensar, de projetar, de antecipar, que são coisas que são fortemente alteradas pela alteração da circunstância, como ainda por cima, e talvez mais acima que tudo, nas nossas alterações do comportamento ético e moral, que são profundamente alteradas. Isso dá desarranjos muito graves. Portanto, eu poderia dizer, já aproveitando esta deixa, para deixar presente que talvez uma das funções do futuro, talvez novas profissões, novas funções venham a ser desenvolvidas no âmbito da reabilitação da capacidade de comunicação do ser humano. A todos os níveis. A todos os níveis, não há aqui privilégios para nada. É possível que formas aparentemente ultrapassadas pela tecnologia venham a ter funções. Eu não digo terapêuticas no sentido clássico da palavra terapêutico, mas funções de reconciliação do ser humano com a sua própria matriz biológica. Vou dar um exemplo, o teatro, por exemplo, ou a presença de espetáculos com presença de artistas e de público, vão adquirir um valor novo e por isso vão ganhar também um valor acrescido nas nossas civilizações, não é? Ao contrário do que se possa imaginar, não estou convencido que a presença, a virtualização do ser humano que, estando em Nova Iorque, pode estar presente num holograma qualquer aqui, seja um valor muito grande para o nosso desenvolvimento enquanto espécie e enquanto indivíduos, mas estou mais convencido que a presença física das pessoas trará de volta uma certa reconciliação do ser humano a título individual com o coletivo em que tem que existir. E se não for assim, temo que o desenvolvimento de esquizofrenias coletivas venha a ser um problema sério. Portanto, há aqui funções ligadas ao corpo, quer no sentido desportivo, quer no sentido recreativo, ou até no sentido práxico da realização e da concretização das ações do dia-a-dia, que tem que ser resolvido. Pegando um bocadinho nisso que estás a dizer, pode-se dizer que a componente humana, ou a presença humana, e a pandemia de certa forma provou-nos isto, é insubstituível. Se havia dúvidas no passado e se falava um bocadinho, se exagerava talvez um bocadinho em relação à robotização de algumas áreas, que iríamos ser substituídos e que iríamos perder empregos, eu penso que tudo aquilo que passámos no último ano e meio provou-nos que de facto a presença humana é insubstituível. Sim, mas os termos vão ser novos. Vamos lá ver. Daqui a uns anos ninguém achará estranho que alguém com uma lesão crónica num braço tenha o seu braço apoiado por um exoesqueleto. Certo. Isso será natural. Ninguém achará estranho que uma pessoa com limitações locomotoras severas possa ter locomoção autónoma, independente e orientada a partir de um conjunto de dispositivos que se ajustam ao corpo das pessoas. Isso não será estranho, da mesma maneira que nós não achamos estranho hoje termos próteses e dispositivos que aumentam a nossa capacidade circulatória ou que bloqueiam partes disfuncionais do nosso corpo ou que aumentam a nossa capacidade, por exemplo, auditiva. Não é? Nós já usamos próteses auditivas com muita naturalidade. Usamos óculos há séculos, não é? Os óculos são soluções medievais que eram raras na altura, mas que hoje são abundantes. Já colocamos as lentes dentro dos olhos e não achamos nada estranho, não é? Portanto, o que vai acontecer no futuro é que o nosso corpo há de continuar a melhorar com o recurso à tecnologia e agora com uma coisa que é diferente. É que temos a capacidade de introduzir processadores dentro do nosso corpo, ajudando às funções sensoriais e às funções de resposta motora. E isso é uma grande contribuição para a felicidade das pessoas, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Mudando agora um bocadinho o tema. Então, fruto disto que falámos até agora, o que é que vai acontecer no ensino? No nosso ensino, aqui concretamente no ensino superior e especificamente nas nossas áreas. O que é que tu prevês? Qual é que é a cambalhota que isto vai dar? Se é que vai dar alguma cambalhota? Então, vamos lá. Há 6 ou 7 anos atrás havia aí uma epidemia de muques. Sim.
A epidemia de mucos era uma coisa curiosa que, no fundo, era uma certa fascinação a que os povos são suscetíveis, não é? E os portugueses muito, que é aquela admiração por qualquer coisa que não sabemos muito bem o que é, mas que existe noutros sítios, que são sítios muito avançados, universidades americanas, institutos europeus de alto nível, e que, em vez de terem ensino, têm uns pacotes pré-estruturados de formação que são disponibilizados para toda a gente no mundo ao mesmo tempo, provavelmente a custo zero. Percebeu-se, na altura, há 6, 7 anos, havia discussões intensas em Portugal sobre se devíamos estar a transformar-nos rapidamente numa oferta de MOOCs nas universidades ou se deveríamos ir mais devagar, mas ninguém discutia que iríamos nessa direção. A pandemia mostrou que é muito importante ter a informação bem estruturada, ter boas maneiras, boas formas de transferir a informação entre quem a prepara e quem a recebe, que é muito importante que as pessoas consigam partilhar maneiras à distância de gerir trabalho coletivo, mas também mostrou que é muito importante ter uma coisa tão estúpida como um professor numa sala de aula. Uma coisa fora de moda, não é? Ter um professor numa sala de aula, que ainda por cima é caríssimo, porque aquele professor está ali durante uma hora em exclusivo a fazer aquilo. E, portanto, essas coisas já fora de moda, a pandemia mostrou que faziam falta. Que o atendimento da farmácia, em que nós dizemos qual é o medicamento e depois uma máquina nos deixa o medicamento, não substitui o atendimento do farmacêutico pela pequena conversa que ele tem, que nos faz sentir melhor. Ou que nos ajuda a perceber a eficiência do medicamento, ou que nos ajuda a colocar dúvidas que se calhar não conseguimos colocar à máquina. E essa valorização deste capital da interação humana é qualquer coisa que a pandemia inequivocamente deixou presente como um fator positivo no desenvolvimento das pessoas. E, portanto, isso, eu creio, não desaparecerá. Não há nenhuma razão para que não usemos os famosos vídeos da Jane Fonda de há 30 anos atrás para manter o corpo perfeito em casa. Mas porquê é que as pessoas pagam a um PT? Porquê é que gastam dinheiro, marcam horas, que são uma condicionante, um constrangimento horrível à vida de cada um, porque obriga a que 2 pessoas, pelo menos, se acertem no momento de início e no momento de fim e que façam ali um conluio para que durante aquele tempo, 1 hora por hipótese, as pessoas estejam em presença física a fazer uma coisa que podiam fazer perfeitamente com um VHS de há 30 anos. Porquê é que isto é bom para as pessoas? Porquê é que as pessoas gostam disto? Porquê é que há pessoas que não gostam de tratar dos assuntos do banco na caixa multibanco? Ou na caixa direta. Passa a divulgação, a caixa direta é de uma caixa, de um banco, mas pronto. Mas há pessoas que gostam de ir ao balcão fazer as perguntas. E não são só os velhos, que é uma coisa curiosa. Há pessoas novas que gostam de ir ao balcão pôr as suas perguntas. E alguém tem que responder, mas porquê? Ora, isto é o que acontece. Nós poderíamos ter hoje treinos dirigidos com ecrãs gigantes num campo de futebol e escusávamos ter o engenheiro Fernando Santos a coordenar, a passear com as mãos atrás das costas, enquanto os rapazes fazem um conjunto de atividades que estão perfeitamente descritas, de certeza, num manual de treinos, num programa de treinos para aquele dia, para aquela hora, até com alguma especificação. Com 2 ou 3 ecrãs gigantes num estádio, isto faz-se perfeitamente... Mas porquê é que o engenheiro Fernando Santos está lá? É para aparecer na televisão só? É para dar aquele minuto daquele comentário impressionante? Porque é que a entrevista do Cristiano Ronaldo ontem foi tão afetada pelo facto de ser uma entrevista à distância? Nem as perguntas saiam bem, nem as respostas saiam bem. Porque é que o Presidente da República vai a Budapeste assistir presencialmente a um jogo? Pode vê-lo muito melhor, com replay, as vezes que quiser, em casa. Porquê é que ele gosta de estar lá? Aqui acho que temos que encontrar uma valorização que a pandemia também tornou mais evidente. Os humanos valorizam eventos, acontecimentos singulares, únicos, irrepetíveis. E é essa questão do instante que faz a diferença. É isso que o cinema não consegue substituir no teatro, por exemplo. É isso que o bom cinema consegue fazer realçar face ao mau cinema.
É isso que vai acontecer no futuro. Claro, com uma valorização muito grande daquilo que é realmente muito bom. Quando um treino presencial tiver um valor acrescido por comparação com treinos geridos ou controlados à distância, é evidente que temos uma grande vantagem. Ainda não percebemos bem porque é que estar no sítio com os outros funciona de um modo tão diferente. Mas eu atrevia-me a dizer que a nossa multidimensionalidade sensorial é capaz de ser, em grande parte, responsável por isso. Não apenas na componente dos sistemas sensoriais, mas também porque o cérebro se habituou, devagarinho, a lidar com sensores que que têm múltiplas origens, não é? Nós não damos por isso, mas estamos a comunicar através, por exemplo, do olfato. Esse aspecto é muito importante. É tão importante que existe indústria de perfumes. Não fosse isso, não existia. Não é? Quer porque a gente esconde o nosso cheiro, quer porque a gente quer pôr um cheiro diferente em cima de nós. E, portanto, queremos comunicar de uma outra maneira. O olfato é um sistema sensorial de muita proximidade. Ele não funciona bem à distância. Portanto, toda a comunicação tecnológica, até agora, não consegue funcionar com olfato. Já consegue funcionar com vibrações, com sons, com a localização dos sons, com a ecolocalização, consegue funcionar com muitos sistemas sensoriais. Consegue, por exemplo, criar a ilusão tridimensional sobre superfícies planas de imagens percebidas tridimensionalmente. E a mesma coisa para a acústica. Mas o olfato não. E ainda temos alguma dificuldade com a pele e com as sensações próprias do corpo, a sinestesia. E, portanto, isso vai evoluir. Não é preciso ser muito bruxo para adivinhar que o futuro há de trazer desenvolvimento de microestruturas encapsuláveis no corpo humano de várias formas, que há de ajudar a reproduzir o realismo com sistemas sensoriais que hoje ainda não são bem alcançados através da tecnologia. Mas isso continua a não resolver o problema importante. E o problema importante é porque é que as pessoas, podendo estar distantes, estão juntas. Porquê é que querem estar juntas? Porquê é que o Jardim de São Pedro de Alcântara tem 500 miúdos na sexta-feira à noite? Eles podiam estar em casa a beber a sua cerveja, em melhores condições, bem sentados, com a cerveja mais fresca, seguramente, mas porquê é que eles têm que estar juntos? Bom, a resposta óbvia que é por causa da atração conducente à reprodução. Mas é pouco, não estão lá todos para a reprodução. De certeza haverá alguns que não estão para a reprodução. Mas há qualquer coisa que os faz estarem juntos. E a gente tem que perceber, acho que é o objetivo da ciência moderna, perceber porque é que isso é assim. Neste momento nós não sabemos. Uma última, o tempo voa, queria-te colocar uma última questão. Que conselho é que dás aos nossos alunos que estão agora a começar a sua licenciatura? Quais é que são as áreas de formação? Há uns anos atrás dizia aprender línguas, aprender matemática. Quais é que são as áreas fundamentais para que se perspective um bom sucesso, uma boa carreira? Que conselhos é que tu darás aos nossos alunos que estão agora a entrar para o primeiro ano, que vieram agora fazer os pré-requisitos e os que estão atualmente no primeiro ano? O que é que sugerias? Então vou dar o primeiro conselho. O primeiro conselho é que estudem só. Percam tempo a tentar perceber melhor aquilo que lhes interessa. Não percam tempo a tentar perceber o que não lhes interessa. Nunca vão perceber e não vai acrescentar nada para o futuro. Claro. Portanto, segundo conselho, tentem fazer misturas de interesses e de competências únicas. E é isso que vai dar os valores às pessoas, não é? Cada um de nós há de ser profissionalmente melhor se tiver características únicas. E as características únicas não se conseguem fazer fazendo todos o mesmo e aprendendo todos o mesmo, nem no mesmo momento, nem da mesma forma. E, portanto, é preciso que cada um tenha a capacidade e a liberdade para poder juntar e ser ele próprio ou ela própria uma fusão de conhecimentos. Acho que é o melhor conselho que posso dar é uma frase que é muito simples, mas para ser é preciso ser diferente. Ser é ser diferente. Ser igual a tudo é perder a identidade. E perder a identidade é perder o valor. Aquilo que o mundo mais moderno, naquilo que é a gestão
das componentes mais económicas da existência veio mostrar, é que há valor muito grande em pessoas ou em processos com características muito únicas. De tal maneira que esses processos e essas pessoas são salvaguardadas, por exemplo, por registros de patentes. Quando uma coisa é única, tem um valor tal que justifica um enquadramento jurídico, administrativo e económico que preserva essa identidade e esse valor acrescido. É a mesma coisa, mas para as pessoas. Exato. As pessoas têm que ter, cada uma delas, a sua própria patente. E, portanto, cada novo aluno, e cada aluno que há de sair um dia, tem que tentar encontrar a melhor maneira de conseguir ser diferente dos outros, produzindo qualquer coisa que no futuro venha a ter valor acrescido. Foi assim que a sociedade humana evoluiu. Os humanos evoluíram com uma disponibilidade fantástica para poderem fazer asneiras. A asneira, o erro. Agora, falando de uma maneira mais técnica, o erro é imprescindível à evolução, porque é a única forma de explorarmos os limites do que somos capazes de fazer. É tentando fazer diferente. E quando fazemos diferente, fazemos erro. O erro é, portanto, obrigatório para conseguirmos produzir coisas com valor acrescido. É o caso da arte. Se toda a arte for a reprodução do que existe, a arte tinha parado há 3.000 anos, quando já desenhavam os ursos nas cavernas, não é? Portanto, é preciso fazer qualquer coisa de diferente e essa coisa implica um certo risco, um certo erro e uma capacidade. Ora, o que o ensino deve fazer, e as universidades têm obrigatoriamente que fazer isso, é incentivar esses interstícios, esses pequenos espaços onde se conseguem juntar competências diferentes, que são originais quando reunidas na mesma pessoa e que dão a essa pessoa um valor único. E é isso que um aluno deve ser. As universidades não servem para massificar a capacidade de fazer coisas. As máquinas fazem isso melhor do que nós. Portanto, não é por aí que temos que ir, é pela criação de soluções únicas e apetecíveis, em todos os domínios. E, portanto, vamos à pergunta inicial do que é que vai acontecer aos treinadores, aos professores, aos PTs, etc. O que vai acontecer é que aqueles que conseguirem ganhar competências verdadeiramente únicas passam a ter valores incalculáveis. E aqueles que forem pelo caminho da massificação, sendo muito eficientes a reproduzir o que outros fazem, perdem valor. Porque uma coisa que não falta na Terra são habitantes. Exato. Muito bem, fechamos com chave de ouro. João, muito obrigado. Foi rápido. Foi sim, senhor.